Olá, companheiros, muito bom, boa noite, começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês, né? Ficamos um tempo aí sem Zona do Agrião, por conta de alguns problemas no calendário, curso do stalinismo acontecendo às quintas-feiras, né? No domingo passado nós tivemos aí os grupos de discussão e estamos de volta agora em mais um Na Zona do Agrião, nessa quinta-feira, para discutir as polêmicas do futebol, do esporte. E antes da gente começar nossas polêmicas, queria convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar o link 24 horas, a contribuir com a gente, mandando seu super chat, seu super sticker e também sendo membro assinante da Causa Operária TV. É isso aí. Vamos começando aqui nosso Zona do Agrião. Hoje estamos eu aqui junto com o companheiro Edson Dorta, direto de Campinas. Boa noite, Edson. Boa noite, Henrique. Boa noite aí os companheiros, guerreiros que assistem o Zona do Agrião. O programa está meio intercalado aí por causa da universidade de férias, né? Também. Mas a gente está acompanhando os acontecimentos aí futebolísticos e relacionando aí com a luta política, né, Henrique? Vamos dando Exatamente. sequência aí aos campeonatos e à própria luta política no país. Bom, a gente ficou bastante tempo sem programa, então nós temos bastante assunto. Vamos tentar levantar aí as questões mais relevantes aí, políticas que aconteceram nessa última semana. Edson, primeira coisa, vamos falar um pouco do Brasileirão, né? Bom, as más línguas vão dizer que você errou seu prognóstico e São Paulo, pelo jeito, já era já, né? Agora a nova máquina do Brasileirão é o Inter, que não perde nada mais. Bom, realmente, não só eu errei o prognóstico, como todo mundo no Brasil e no mundo, né, Henrique? O que Eu tive que aconteceu, queimar minha língua. o que aconteceu com São Paulo é uma coisa que só se explica pelo ponto de vista psicológico. Não tem outro. É como por exemplo, querer explicar o 7-1, né, dentro do campo de futebol, que aconteceu com o Brasil e a Alemanha. Você não tem como explicar. Como que você explica um time que estava agradando todo mundo, enchendo os olhos da imprensa, o pessoal ficava puxando o saco do Fernando Diniz, falando bem daquele lateral, né? Como que é? O lateral da seleção brasileira, que agora ele joga no São Paulo, né? Ah, esqueci. Daniel Alves. E de repente o time não ganha mais nada. Aí só tem um acontecimento. Isso aí a gente tem que explicar. Só tem um acontecimento que houve, que foi a derrota para o Grêmio. Porque a derrota para o Grêmio é a linha divisória do futebol que o São Paulo estava fazendo antes e o acontecimento depois, as derrotas sequenciais, né? E, e aí eu até comentei aqui no programa várias vezes, aquela tirada do Renato Gaúcho, acho que entrou na mente dos jogadores do São Paulo, né? Muita gente até hoje fica falando, colocou em questionamento a história da posse de bola, né? Que é a filosofia do Fernando Diniz. E a partir daí o negócio começou a degringolar, não ganhava mais, perdeu para o time infantil os caras falando, né, chupetinha do Santos. Depois daquela derrota horrível, né, cara, pro o Internacional, e a partir daí o Inter também ganhou moral, né, no campeonato. Muita gente também não acreditava, mas o Inter ganhou moral, já está com 9 vitórias sequenciais, recorde de vitórias no Campeonato Brasileiro, e mostrando também, calando a boca da imprensa brasileira, né, que falava que o Abelão era um técnico ultrapassado, ao estilo
do que falaram do Filipão, do que falaram do Luxemburgo. Então, o Abelão é mais um aí que cala a boca da imprensa, e a imprensa agora tem que ficar tentando se explicar, né? Por que, que o time do Internacional está jogando tão bem com o Abelão, né? O cara não era um ultrapassado, né? Então, nós temos nessa situação. Aí o Inter está na frente, agora com 4 pontos atrás, se eu não me engano, do Atlético Mineiro. O Flamengo está junto com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu ontem, o Goiás. E o Flamengo está numa possibilidade aí de chegar também, porque o Flamengo tem um jogo direto com o Internacional, né? Se eu não me engano, na penúltima rodada. Então, quer dizer, está em aberto aí para 3 times, né? Flamengo, Inter e Atlético Mineiro, sendo que o São Paulo está muito desmoralizado, apesar de ter chances ainda de recuperar o campeonato, de tentar ganhar o campeonato paulista, mas está muito paulista no brasileiro, mas está muito desmoralizado, né? Demitiram o técnico, o Raí saiu e não dá tempo. Psicologicamente o time está abalado, então eu acho difícil, mas fica aí. Vamos dizer que o campeonato vai ficar entre o Flamengo e o Internacional agora, viu? Com mais, obviamente, com mais chance para o Inter. O Edson, só para esse papo do Brasileirão, né, eu vi um pessoal brincando com São Paulo, né, que São Paulo em 2020, né, no final de 2020, vencia todo mundo, né, tava uma máquina, campeão do primeiro turno, não lembro se São Paulo chegou a ser campeão do primeiro turno, mas abriu uma distância, né, em relação ao segundo colocado, tal, e aí o pessoal brincava que em 2021 São Paulo estava igual ao Botafogo, não tinha ganhado nenhuma partida ainda no campeonato, né? Então a situação ficou feia mesmo. Bom, é isso, né? A produção tem aí algumas imagens, depois pode ir passando enquanto a gente vai falando. Você falou do Vanderlei Luxemburgo e do Felipão, né? Destacar aqui os dois, porque o Felipão, embora ele não tenha conseguido subir o Cruzeiro, ele conseguiu tirar o Cruzeiro de um vexame total, que era ir para a Série C. E quase conseguiu classificar o Cruzeiro. Passou por pouco, mas a situação do Cruzeiro era muito ruim. O Cruzeiro estava entre os lanternas da Série B. E o Vanderlei Luxemburgo novamente está salvando o Vasco, né? Ele assumiu o Vasco aí e agora o Vasco voltou a jogar futebol, né? Tem chance, inclusive, de se classificar para uma Sul-Americana, sendo que eles estavam na zona de rebaixamento. É só tô citando aqui para a gente fazer essa menção honrosa aí aos dois, né? Temos que lembrar, né, que acho que nós vamos entrar, inclusive, nessa discussão dos técnicos estrangeiros. Nós temos que lembrar que, não sei se você sabe, o Filipão foi técnico do Abel Ferreira. Técnico, quando o Filipão foi técnico da seleção portuguesa, que ele chegou ao quarta colocação na Copa de 2006, o Filipão convocou Abel Ferreira para jogar de lateral direito na seleção. Ou seja, né, nós, não só o Filipão, mas o Paulo Artori foi técnico do Abel Ferreira também em Portugal, né? Então, nossos técnicos, eles foram os técnicos aí que eles iam lá ensinar futebol para os portugueses. Agora nós estamos, segundo a imprensa brasileira, o negócio reverteu. Por que você teria revertido, né? Se os técnicos brasileiros que eram contratados para treinar os times portugueses, né? E aí nós temos a situação a demonstração que isso daí não passa, eles não têm força, né, para manter esse argumento, né?
A própria questão do Abel, por exemplo, do Palmeiras, e mostra que o que ele mudou no time do Palmeiras? Nada. Continua. O Luxemburgo, ele foi campeão com o Palmeiras no campeonato lá da Florida Camp, né? Florida Camp, nos Estados Unidos, que é um torneio, jogou inclusive o Corinthians, torneio de pré-temporada. Depois o Palmeiras foi campeão paulista. O Luxemburgo deixou o Palmeiras na Libertadores invicto. Ganhou, se eu não me engano, 6 jogos. Dos 12 que o Palmeiras foi campeão, 6 jogos o Luxemburgo deixou o Palmeiras invicto. Isso é um negócio importante. Foram 6 vitórias, se eu não me engano. Deixou o Palmeiras também numa situação confortável, mesmo perdendo, mas uma situação boa no Campeonato Brasileiro, entre os 3 quartos colocados. O Luxemburgo, revelou 6 jogadores de base. Ele retirou 6 jogadores da base do Palmeiras, porque o Palmeiras ele contratava muita gente. Esse esquema que foi montado pela Crefisa, etc. Ele ia lá, contratava jogadores caros, e esses jogadores caros não estavam dando nenhum resultado. Então, quando chamaram o Luxemburgo falou, não se preocupa não, a gente vai equacionar aí o número de jogadores medalhão, nós vamos organizar com os times de base, e ele foi lá na base, e ele trouxe para o profissional, entendeu? Coisa que, não sei se você conhece, mas coisa que o Tele fazia, o Cilinho fazia, né? O Zé Duarte fazia, coisa que grandes técnicos do futebol brasileiro sempre se preocuparam com os jogadores que estavam na base e eles revelavam esses jogadores para jogar o profissional. E o time do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, uma base do time é a molecada. 4 ou 5 jogadores ali fundamentais hoje, né? É o Gabriel Menino, que inclusive já foi convocado para a seleção brasileira pelo Tite. É o Patrick de Paula, que era jogador até 3 anos atrás do Campeonato de Favela. É o Danilo, e é o Danilo que jogou titular no jogo da final. E é o Gabriel Veron, o Alan, tem 6 jogadores mais ou menos. Então você fala assim, o que o português trouxe de novo para o Palmeiras? Nada. Ele só pegou o time que já estava organizado, que foi feito a pré-temporada com o Luxemburgo, que já tinha ganhado o Campeonato Paulista, estava com moral, que já tem o Palmeiras hoje tem uma estrutura que dá condições para os jogadores se desenvolverem fisicamente, etc. E pronto. Não fez mais nada. A única coisa que eu vejo esse cara fazer na televisão é puxar o saco de alguém. Tanto é que ele como é um grande puxador de saco, ele na coletiva ele foi lá até elogiar o Luxemburgo, né? O Luxemburgo já desbaratinou e falou assim, não tem nada aí, eu sei, eu ajudei a construir, mas quem ganhou o título foi você, não precisa ficar puxando meu saco, não. Porque é isso, não tem nada de português no time, entendeu? Na verdade, ele foi lá, juntou o time e falou, como que esse time tá jogando? Tá assim, então continua. Quem que são os líderes? Esse, então vocês continuam sendo os líderes. Quem que é essa molecada que tá jogando aqui? O Luxemburgo trouxe e colocou no time. Então continua aí e pronto. Não tem nada de futebol europeu, moderno, português, nada. Era o que já tava, entendeu? Tanto é que o Palmeiras não vai ganhar o Brasileiro. A Copa do Brasil vai ser super dura, com disputa com o Grêmio. E o Mundial também vamos ter, claro. Vai ter que fechar a casa lá, fazer uma retranca muito grande. O Palmeiras vai jogar contra o Tigres, né? No domingo. Que o Tigres ganhou hoje um jogo que
eliminatória lá com o time, acho que asiático, e vai jogar contra o Palmeiras no domingo. O Palmeiras ainda vai ter que passar pelo time que é difícil, é um time mexicano super encardido. Depois disso vai pegar o ganhador lá de Bayern e outro time. Então, quer dizer, não é tudo isso que estão falando. É um time que joga bem, mas é irregular. Não tem nada de português. É isso. Mas, obviamente, né? Não sei aqui se a concordância aí com os companheiros. Obviamente, o Palmeiras é o Brasil. E aí nós vamos ter que torcer pelo Palmeiras no Mundial. Do ponto de vista editorial aqui do nosso canal, claro, Palmeiras é Brasil no Mundial. Se eu fosse levar em consideração o torcedor que fica enchendo o saco dos rivais, aí já é outra história. Mas de fato, inclusive, Edson, vamos entrar então para a Libertadores, porque daqui a pouco a gente também tem algumas notícias sobre o Mundial, né? Antes, acho que a gente ia falar algumas coisas sobre a Libertadores, você já falou bastante coisa sobre essa questão do Abel Ferreira, mas só também dar uma notícia sobre a Libertadores, que foi também um espetáculo fora de campo, né? De repente, eles liberaram que 5 mil torcedores pudessem entrar no Maracanã. De repente. Aí você descobre que obviamente, quem são os 5 mil torcedores? Alguns privilegiados aí. Né? Não é à toa que fotografaram lá o Bruno Covas com a camisa do Santos, o Faustão tava lá, né? Essa coisa toda. E aí, o mais interessante é que colocaram lá 5 mil pessoas com a desculpa de que não pode ter aglomeração. Aí meteram 5 mil pessoas E aglomerar num todo estádio mundo. de 70 mil e colocaram no mesmo cubículo lá. Que mostra que tudo é uma grande farsa, né? Exatamente. Não, e você sabe que aquele lugar ali onde eles colocaram é o melhor lugar para assistir o jogo. Se você, por exemplo, for no estádio e for comprar o ingresso, aquele setor ali vai ser com certeza o setor mais caro, né? Então ninguém quis subir, por exemplo, não pode aglomerar, então vou assistir lá no segundo anel, lá em cima, né? Ou lá do outro lado, na curva do escanteio do gol adversário. Os caras ficaram no centrinho, assim, do campo, onde é o melhor lugar, onde saem os jogadores, onde ficam os dois bancos de reserva, onde a entrega do troféu ia ser bem na frente. Quer dizer, assim, é uma hipocrisia da burguesia, né? A burguesia, ela vai enrolando o povo nesse jeito, né? Não pode ter torcida nos estádios. Não pode ter povo nos estádios, né? Não pode ter a população. Não pode ter os torcedores reais, né? Porque o que aconteceu no estádio do Palmeiras, no estádio Maracanã, no jogo do Palmeiras, foi a demonstração assim, do cinismo que a burguesia trata a questão do Covid, trata a torcida. É um absurdo, né, Henrique? Exatamente. Bom, e falando um pouco sobre o jogo, eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo em si, né? O jogo ele foi bem parado, digamos assim, não sei se parado, mas retranqueiro, né, durante a maior parte do tempo. E me parece que o jogo foi decidido por um lance, aquela expulsão do Cuca. Você concorda comigo, Edson? Foi bem depois daquela expulsão Não. do Cuca. Tudo bem que Eu não a gente pode concordo, dizer, não não, bom, concordo que é um detalhe, né? Mas o jogo tinha tudo para terminar empatado, e eu aí acho uma, aquele rolo ali deu uma eu acho uma mudança, né? coincidência. Eu acho uma coincidência, porque tecnicamente os dois times não tinham condição de fazer gol. Eu assisti o jogo, cara, era impressionante a quantidade de passe errado, não tinha jogada de profundidade, era um medo de jogar bola, cara. Por isso que o pessoal chega a falar esse negócio do grande técnico português, né?
técnico português travou o Palmeiras, ficou preocupado em marcar aqueles dois jogadores, o Soteldo e o Marinho, e o jogo e ao mesmo tempo o Santos também não deixava o Palmeiras jogar e ficou nisso o tempo todo. Tanto é que não teve nem interferência do VAR. O VAR, nesse jogo do Palmeiras e do Santos, ele não apareceu porque não tinha. Acabou o primeiro tempo, não tinha melhores momentos, cara. No segundo tempo, teve um lance só, foi uma bola que acho que Pituca chutou, o goleiro do Palmeiras espalmou de manchete, e aí o lateral do Santos quase encaixou a bola no ângulo. Só teve isso, não teve mais nada o jogo inteiro. O jogo foi um terror. Você ficava assistindo o jogo, dava a impressão assim de que como que esses dois times tinham conseguido se classificar para a final da Libertadores. Então, feio que era o jogo. E eu acho que a questão foi uma coincidência. Eu acho que o Cuca ser expulso não deu mais moral para o Palmeiras e nem diminuiu o ímpeto do Santos. O Santos estava já tentando segurar o jogo. O Cuca, inclusive, foi expulso porque ele tentou retardar a bola. Não teve. Eu não vejo relação. Eu acho que foi uma. Ó, vamos falar a verdade. Muita gente fala assim. Futebol, às vezes você tenta um cruzamento, né? Eu vi o moleque que cruzou na cabeça do jogador do Palmeiras. Eu já vi aquele moleque, ele não acerta um cruzamento. Naquele lance também, eu acho que ele nem foi cruzar pro o cara que cabeceou. Eu acho que ele tentou achar o Luiz Adriano, que estava antes. Aí caiu na cabeça do moleque lá, o Bruno Lopes, que ficou famoso por causa desse gol, né? E o cara, ele acertou uma cabeçada no contrapé do goleiro, é isso, não é tipo você falar assim, isso aí é treino, não. Isso aí é competente, o cara que cruzou é muito bom, é tipo o Jorge Wagner, que jogava no São Paulo na época do Muricy. O Muricy falava assim, joga na cabeça de fulano de tal, ele jogava todas as bolas, era na cabeça do fulano de tal. São Paulo matava de fazer gol de cabeça com cruzamento do Jorge Wagner. Não é também, cara. O Ronaldinho, né? É o Rony, cara. É um cara grosso. Corre muito, mas é grosso. Então, quer dizer, eu não vejo nenhuma interferência. Acho que foi um detalhe, uma circunstância, uma coincidência. Poderia ter entrado na bola do Santos no chute do lateral. Qualquer coisa. Ali, ó, eles estavam tentando achar essa bola. Hoje em dia tem muito no futebol o cara fala assim, estão jogando por uma bola. Você já ouviu isso, né? O cara fecha o time e vai jogar por uma bola. Eles foram para jogar por uma bola. E essa bola que o cara achou foi a bola que ele estava procurando. É isso, não tem. O resto é só propaganda para manipular a opinião geral aí em torno de que o Palmeiras é um grande time, a competência. Tem também, no fundo disso aí também, Henrique, tem também a ideia de que tinha que ganhar o Palmeiras, porque o Palmeiras ele tem toda essa estrutura empresarial, né? Crefisa. O Palmeiras seria o time aí mais, não seria ainda um time empresa, mas você pode ver, o estilo do Palmeiras é um misto, né? O campo não é do Palmeiras. O Allianz Parque, por exemplo, tiver show, o Palmeiras não pode jogar lá, tem que jogar no Pacaembu. Tá, né? Depois você tem esse esquema com a Crefisa e com outros patrocinadores aí, que os jogadores, tem vários jogadores aí que nem é do Palmeiras.
o valor do contrato dele é com essa Crefisa, com esquemas de empresário. Então, quer dizer, também tem a propaganda de falar que o Palmeiras é uma grande estrutura, é o que está mais voltado aí ter uma grande organização empresarial, entendeu? Mesmo não sendo clube empresa ainda, né? Exatamente. É isso. Realidade, isso aí. Isso aí, né, já que a gente entrou aqui na campanha, né, nós temos aí segundo português seguido que é campeão da Libertadores para um time brasileiro. O que dá aquela... joga água no moinho, né, da crônica esportiva brasileira, de que o futebol O que, brasileiro é não, ultrapassado, não sei o o que mais. que Né? dificulta, viu? O que dificulta essa tese, sabe o que que é? Que o Jorge Jesus, que era o grande mister, né? Aqui no Brasil, no campeonato passado com o Flamengo, tá penando lá em Portugal, no Benfica, tá para ser demitido, não ganha nada, né? E que, na verdade, mostra que tudo aquilo que foi falado dele aqui tem nada a ver, né? Uma É, coisa é você exatamente. pegar uns jogadores bons de bola igual. Uma coisa é você. Eu quero ver você treinar, eu quero ver você fazer igual o Luxemburgo. O Luxemburgo pegou o Vasco da Gama lá entre os 4 rebaixados, vai lá num time que está super pressionado, dívida, etc e tal, e levanta o time, né, para não ser É, rebaixado. Não sei se você sabe, o Luxemburgo, inclusive, ele fez um contrato que ele só vai receber se ele não, se o objetivo que é não deixar o Vasco ser rebaixado ser realizado. Outro técnico também, quero ver se o cara tem a competência do Cuca. Porque o Cuca pega um time aí sem grandes nomes, né? Muita dívida, etc., e chega à final da Libertadores. Esse aí sim que prova se é bom técnico ou não. Agora, você pegar esses times que nem. Esse Abel Ferreira pegou o quê? O Palmeiras já estava montado, já estava. Sabe, você pega o carro já a 100 por hora na estrada, já com o motor amaciado, com óleo, pneu amaciado, com amortecedor tudo em dia, aí é moleza. Quero ver você pegar o carro, montar o carro, né? Fazer tudo que tem que exatamente. fazer, que é o mais difícil, organizar o time. Ô Edson, inclusive, só para E atiçar um aí? pouco aqui a raiva dos nossos telespectadores, tem uma capa de jornal aí que eu mandei para produção. Aí é o Palmeiras comemorando e tal. É, tem uma capa de jornal que eu mandei para produção que é interessante, mas aí é da imprensa portuguesa, né? Que logicamente está aproveitando também para fazer propaganda. Se a produção tiver aí a imagem, que é o Abel, É o aquele que fala Conquistador, Edson. Abel, o computador? Abel, o Tá, Conquistador, aí sim. tá. Né? Com a bandeira do Portugal e É tudo. óbvio. Maravilha. Os Nossos portugueses, eles têm que colonizadores. fazer isso mesmo. Os portugueses são nossos colonizadores, eles estão colonizando de novo, né? Eles têm que fazer isso mesmo, porque é a política que eles defendem, que o futebol europeu tenha lucro com o maior futebol do mundo, que é o brasileiro, né? Então, por exemplo, o Jesus veio aqui. Jesus, né? Jorge Jesus veio de Portugal e colonizou o Campeonato Brasileiro ano passado. E aí ganharam o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Aí abriu a ideia de que os portugueses são grandes técnicos. Aí o Santos foi lá e contratou um tal de Gesualdo, né? Gesualdo, acho que Ferreira também, deve ser parente aí do Abel Ferreira. Esse Gesualdo penou lá no Santos, cara. Porque uma coisa é você pegar o Flamengo, né? Com Everton, Bruno Henrique, Gerson. Outra coisa é você pegar o Santos lá com a molecadinha, né?
Aí não conseguiu nada. Aí foi demitido lá no Santos e, e o Santos foi, como fala? Pegou o Cuca e o Cuca reergueu o time. Aí, cara, o Palmeiras estava também querendo entrar nesse esquema, né? Arrumando treta com o Luxemburgo por nada, para demitir o Luxemburgo. O Luxemburgo já tinha sido campeão paulista, e os caras arrumando treta. Aí eles conseguiram achar 3 derrotas seguidas do Palmeiras e foram atrás do português, um tal de Ramírez, Miguel Ramírez. Esse Miguel Ramírez ramelou, Espanhol ele, né? né? Falou, não, não quero ir, não. Hã? Ele é espanhol, né? Falou, não, não quero ir, não. Ah, não foi atrás do português, foi atrás do espanhol. Aí ele falou assim, não, não quero ir, não. Aí o Palmeiras falou assim, então vamos atrás de um português. Aí quem que tava lá no mercado? Ninguém. E também é meia dúzia de técnico que tem lá. Aí eles pegaram e foram atrás desse Abel aí, porque o Abel tinha ganhado, estava no Panhacoque, sei lá, um time. E ele tinha acabado de ganhar do Jorge de Jesus diretamente, do Benfica. Aí trouxeram esse Abel. E aí tá nessa. Agora que o Abel ganhou, vai vir mais técnico estrangeiro aqui, porque a propaganda ela não para, né? Aí o São É. Paulo, que está numa situação crítica, porque está muito desmoralizado. Quem liderou o campeonato aí por várias rodadas, ainda com 7 pontos de frente, deixar escapar desse jeito, né? Muita desmoralização, o time fica desmoralizado. Eles vão tentar manter o técnico interino até o final do Campeonato Brasileiro, mas já se preocupando em contratar um técnico para o próximo campeonato. E eles já estão falando aí também, técnicos estrangeiros, estão falando nesse Ramírez, Miguel Ramírez, que já tem um contrato de boca com o Internacional após o brasileiro, só que o Internacional está com essa sinuca, né? Porque o Abel, imagina o Abel ser campeão brasileiro e eles demitirem para trazer o Ramírez e aí o Ramírez não fazer nada. E sendo que o campeonato brasileiro, acho que a última vez que o Inter foi campeão do Campeonato Brasileiro foi com o Falcão, em É, 75, 75. É? faz tempo Então já, você hein? imagina, faz muito tempo, né? Então você imagina se o Abel ganha o Campeonato Brasileiro, como que eles vão demitir o Abel? E outra, a torcida vai cobrar desse Ramírez aí barbaridade, né? Porque se eles trocarem o Abelão pelo Ramírez e depois do Campeonato Brasileiro, qualquer derrota desse Ramírez aí, qualquer crise, a torcida vai cair matando. Então, quer dizer, já estão de novo, estão aquecendo a campanha de que o negócio, o sucesso é ter técnico estrangeiro, né? Tem a possibilidade, o São Paulo ainda dizem aí que tem um setor lá dentro de São Paulo que quer o Thiago Nunes, né? Estava treinando o Corinthians. Thiago Nunes foi campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, que é uma coincidência ou não, mas que antes do Thiago Nunes treinar o Atlético Paranaense, quem estava lá era o Fernando Diniz. Fernando Diniz organizou o time do Atlético Paranaense, saiu, e aí depois entrou o Thiago Nunes. Então, quer dizer, pode ser que tenha essa alternativa, mas tudo indica aí, cara, que eles vão embarcar de novo no esquema de técnico estrangeiro. Estão falando até do Galhardo, que dizem, né, que é uma fortuna, não sei quanto que vale o salário desses caras, mas dizem que o salário do Galhardo é uma fortuna, que eles não teriam condição de contratar o Galhardo agora. Agora, obviamente que vai vir técnico, tem muita tendência a vir um técnico estrangeiro aí pro São Paulo, diante da vitória do Abel. Imagine se der uma cagada e o Palmeiras for campeão do mundo, hein?
É, Como se que o vai Palmeiras for ser campeão do aguentar em mundo, frente? Você já imaginou, não? ô Edson, o negócio é o seguinte, ó. Nós aqui, a gente já falou várias vezes aqui, nós como esse país pobre e desgraçado que a gente vai ter que aguentar a seguinte situação. Se o Palmeiras ganhar, é porque foi o técnico estrangeiro. Se o Palmeiras perder, é porque os alemães são superiores. Então nós estamos É ferrados, como né? na De qualquer sinuca, né, maneira. cara? É Mas verdade, só, cara. só para Não, também. Ô Edson, pior, pior é ouvir que o Palmeiras vai jogar com o melhor do mundo. Aí eu falei assim, mas quem que é o melhor do mundo? exatamente. Aí o cara falou assim, Lewandowski. Lewandowski. Eu falei assim, ai meu, põe o. Quem que é o pior? Põe o zagueiro mais ruim lá do Palmeiras para marcar o Lewandowski. Faz o favor. Ô Edson, antes da gente entrar no Mundial, para terminar nosso programa, você esqueceu de mais um caso importante de técnico estrangeiro que se deu Ó. mal. Que antes do Luxemburgo era um português também, era o Sapinto, que foi demitido no finalzinho do ano passado para que o Luxemburgo pudesse salvar o Vasco agora. Também é aquilo que você Ah, falou, quer né? dizer que tinha um português no Vasco? É, Nossa, isso aí me passou despercebido mesmo. Você vê, né? É aquele negócio que aconteceu com o ministro o ministro do FHC, se eu não me engano. Acho que era o ministro do FHC que falou que uma vez ele, numa entrevista em off, ele falou assim: o cara perguntou para ele, ministro da Economia, não lembro quem que é, se era o Rubens Recupero, se eu não me engano. Perguntaram para ele: é, mas como que você faz para a inflação ficar zero aí, sendo que os negócios estão tudo subindo e tal? Ele falou assim: não, o que interessa a gente mostra, o que a gente não interessa a gente não mostra. É o que a imprensa faz, né? A gente esconde. Os caras esconderam. Cadê a grandiosidade do técnico português no Vasco, né? E olha que o Vasco, o nome já vem, né? De português, né? é. E aí tem que o Bom, é. Luxemburgo, o que fala, o desatualizado, o cara que não. Que é arrogante, não sei o quê, mas que é técnico, né? O cara que mais ganhou título no Brasil, né? Mais ganhou título brasileiro, paulista. É, tem que ir lá, o Luxemburgo. Bom, vamos falar do Mundial então, Edson. Seguinte, ó. Algumas informações muito interessantes sobre o Mundial. Né? Nós já falamos aqui do que o Palmeiras é o Brasil no Mundial, né? Logicamente que os rivais aí vão torcer contra, porque é natural do futebol, mas fato é que o Brasil, que o Palmeiras vai representar o futebol brasileiro. E aí eu queria levantar algumas informações muito interessantes, que é o seguinte: é um campeonato, né? Aí normalmente o pessoal faz, qual que é a seleção dos jogadores mais caros do campeonato? Não precisa fazer uma seleção dos jogadores mais caros. Sabe por quê? Porque a seleção dos jogadores mais caros são todas são jogadores todos do Bayern. Então, quer dizer, na verdade você tem um time aí, como a gente fala, é um time de estrelas, né? Aqui, ó, a escalação bilionária do Mundial só tem jogadores do Bayern de Munique. Então seria o seguinte, ó. Vamos ver aqui os nomes de alguns desses jogadores, ó. Manuel Neuer, goleiro. Benjamin Pavard, Niklas Süle, Davi Alaba, Afonso Davis, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Miller, Serge Gnabry, Leroy Sané e o Lewandowski, Edson. Então a gente pode entender o seguinte, que provavelmente aí, né, como são os jogadores mais caros do mundo, o Bayern de Munique realmente é o que falaram para você. Eu não precisava nem disputar, acho que o Bayern ia ganhar a taça aí de melhor do mundo só por ser o time mais milionário aí do campeonato, né? Eu acho o seguinte, cara. Desse time aí, do Bayern, se eu não me engano, deve ter uns 5 ou 6 jogadores que jogaram aquele jogo de 7-1 do Brasil.
7-1 aquele fatídico 7-1 aqui em 2014, né? É o Neuer, o Miller, Goretzka, Boateng, sei lá, esses nomes aí, tudo esquisito. E você tem uma mescla de jogadores de outros países, né, cara? São jogadores caros de outros países. Eu tinha até o filho do Mazinho, não sei se ele ainda tá jogando no Bayern. Ele, se eu não me engano, a final da Champions League, ele foi um dos melhores jogadores em campo. Então, quer dizer, na verdade não é um time alemão, né? É uma mescla. O dinheiro, ele vai lá, você fala Bayern, mas mistura todos os países da América Latina, da África. Não é um time tipicamente alemão, né? Apesar que é um dos que mais tem alemão. Porque se for pegar outros times aí, talvez tenha até menos. Então é isso, é o poder econômico, a força do poder econômico para poder contratar jogadores, os melhores jogadores de outros países, como no Brasil, né? Para que eles mostrem que o futebol deles é bom, quando na verdade o futebol deles é uma porcaria. Mas mesmo assim, futebol ele tem dessas coisas, né? Eu lembro quando o Corinthians foi jogar contra o Chelsea em 2012. Chelsea tinha uma porrada de jogador caro também, era absurdo, né? O Chelsea era o time da sensação da época na Europa. E o Corinthians segurou o jogo, saiu uma bola, fez um gol 1-0 e ganhou o campeonato mundial. Eu acho que vai ter que ser nesses termos aí. Apesar que o Palmeiras eu não vejo muita também. O pessoal faz muita propaganda em torno desses caras aí, né? Hoje em dia é só preparo físico, não tem muito. É que o brasileiro está tentando imitar, né? Está tentando imitar os europeus. Obviamente que se você quer imitar os europeus, você tem que ter dinheiro, né? E os europeus têm mais dinheiro que a gente. Então, obviamente que eles vão ter, na estrutura do futebol que os brasileiros estão tentando imitar os europeus, obviamente os europeus sempre vão ganhar. O brasileiro precisaria ter. O que diferenciaria o futebol brasileiro desses europeus aí? Teria que ter, por exemplo, um Romário, um Ronaldinho, um Neymar, sei lá, um Djalminha, sabe? Você tem um jogador desse tipo no time do Palmeiras e o Palmeiras não tem. Né? Você não tem um jogador que fura o esquema organizativo, que é o tal futebol moderno de 4 linhas. Transição e reposição, toda aquela conversa fiada. Precisaria ter um moleque vibrador que entrasse com a bola e fizesse o gol e acabasse todo esse esquema que eles montaram aí. Como a gente fica querendo copiar eles, né? E eu aposto, esse Abel é um cara super paga-pau, deu para ver aqui contra o River Plate. Nossa, o River Plate deu até temor, né? Eles conseguiram fazer 3 gols lá, né? Não sei como conseguiram fazer 3 gols lá contra o River Plate na Argentina, porque não jogou tão bem assim para fazer esses 3 gols. E a hora que voltou aqui, o medo de jogar fez quase que o River Plate devolver 4, 5, 6 gols. Se não fosse o VAR, cara. Se o VAR não tivesse entrado para ajudar a defesa do Palmeiras, o Palmeiras não tinha ido nem para a final. Então, quer dizer, eu acho que, conhecendo o estilo desse técnico aí brasileiro, português, eu acho que eles vão trancar tudo lá, vão fazer maior. Vou torcer para a bola não entrar. Isso se passar do Tigres, né? Óbvio.
torcer para a bola não entrar e achar um gol espírita, que nem esse contra o Santos, sabe? Você cruza na área, encontra o cara lá de cabeça, o cara põe de cabeça no gol. É isso. Edson, só para a gente encerrar, eu dei esses dados também aí, porque tem uma outra notícia interessante que é a seguinte: se o Bayern de Munique ganhar, os times europeus vão bater o recorde de sequências de campeonatos mundiais, né? E aí, né, logicamente, vai ser toda aquela propaganda do domínio do futebol europeu e tudo, e esse domínio, né, olhando assim, sem uma visão crítica, esse domínio já existe, na verdade, porque desde que desse novo formato aí do Campeonato Mundial foi disputado, que foi em 2001, das 19 edições, 14 vezes a Europa ganhou, né? Mas aí a gente não pode ser otário. Lógico que esses times europeus é o que você falou, é dinheiro, é muito dinheiro. Na verdade, são seleções mundiais que eles colocam para jogar e mesmo assim os clubes sul-americanos dão trabalho, né? Mas o que é interessante é o seguinte: esse recorde de vitórias seguidas é dos times sul-americanos, que ganhou 7 vezes seguidas entre 77 e 84. O que acontece aqui, né? O que é interessante da gente analisar? A superioridade sul-americana, ela se demonstra aí até esse período, início dos anos 80, justamente porque o futebol, até esse momento, ele não era tão dominado pelo dinheiro assim. Né? É a partir dos anos 80 que o futebol, do jeito que a gente conhece hoje, cheio de marketing, né, o futebol, digamos assim, neoliberal e tudo mais, começa a dominar tudo, né? E aí a Europa só consegue uma sequência de vitórias seguidas nos anos 90. De 95 a 99 eles conseguem uma sequência de vitórias aí, ininterruptas, né? 5 títulos consecutivos. O que mostra também que isso é uma farsa. Tem nada de superioridade do futebol europeu. Na verdade, a gente pode dizer, Edson, nessa altura do campeonato, que de fato mesmo não existe mais um futebol europeu, né? O que existe é dinheiro, né? O futebol europeu, na verdade, é o quê? É a contratação dos jogadores sul-americanos, dos jogadores africanos, até mesmo de jogadores asiáticos, para jogar na Europa, né? Exatamente. Não existe futebol depois dos anos 80. Houve uma comercialização muito grande de jogadores de outros países para jogar na Europa. Eu lembro, inclusive, nos anos 80, quando o Zico foi vendido para a Udinese, houve toda uma campanha aqui no Brasil para o Zico não ser vendido. O Sócrates chegou nas diretas já declamar lá de que se houvesse eleições diretas, ele não iria jogar na Itália. Quer dizer, havia, naquela época, né, dos anos 80 em diante, até os anos 80, 83, 84, tinha muito jogador que ele se formava no clube no Palmeiras, no São Paulo, e ele encerrava a carreira no Palmeiras, no São Paulo, sem sair, sem ser até vendido para outro time no Brasil mesmo, imagine para fora. Vem toda essa máquina, né, de grana para contratar jogador, levar jogador, a ponto de que hoje o jogador nem estreou no profissional, já está sendo vendido lá na equipe de base, né, do time brasileiro. E o Brasil, eu não sei se vocês têm esses dados, mas era importante. O Brasil, por exemplo, é o país que mais exporta jogadores. E no campeonato esse campeonato da Liga aí, europeia, os brasileiros, eu acho que é o terceiro ano que tem mais, juntando todas as nacionalidades, os brasileiros fizeram mais gols. Eles são artilheiros, assim, juntando todos os brasileiros que jogam em todos os times,
O brasileiro foi o que fez mais gol na liga, no campeonato inteiro. Né? Então, quer dizer, mostra o poderio de outros futebols. Não tem nada a ver com o alemão em si, com o europeu, né? Imagine se no Brasil a gente não precisasse exportar esses jogadores, os jogadores ficassem no time como era antigamente. Aqui, o poderio desses clubes brasileiros, né? Jamais o Flamengo, em 82, quando o Flamengo foi disputar o Mundial contra o Liverpool no Japão, se fosse nessa época aqui, jamais o Zico estaria jogando no Flamengo, o Júnior, Leandro, né? Jamais, já teriam ido para fora. Exatamente. É uma farsa, né? E aí a gente tem que ficar ouvindo essa propaganda, né, ridícula de que o futebol europeu é grande coisa. Bom, nosso tempo estourou aí, vamos encerrando. Queria agradecer aos companheiros que participaram aqui do nosso programa. Vamos ver que dia que a gente volta, né? Porque estamos aí com esses calendários um pouco bagunçados por conta do curso, mas fiquem ligados aí na Causa Operária TV, toda a nossa programação. É isso, Zona do Agrião vai ficando por aqui. Fiquem ligados, contribua com a gente, compartilhe, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo programa aí. Muito bom, boa noite para vocês e até mais.